pessoal? Todos bem? Todos tranquilos? Os que estão aqui, os que estão nos vendo virtualmente, né? Então recebemos esse tema um tanto quanto interessante para a gente poder conversar, para poder refletir. E eu posso dizer assim, eu fui refletir sobre ele e, de alguma forma, tentar exercitá-lo por algum tempo. E aí, ao invés de seguir exatamente como Emmanuel escreveu, acredito que muitos de vocês que têm acompanhado o estudo, né, do livro, talvez já tenham lido essa mensagem da noite. Você vê que o Emmanuel faz várias referências para nós, né, sobre a importância da limpeza na hora de falar, de como falar com cuidado. Mas é importante a gente entender isso na nossa prática de cada dia, na nossa ação diária, né? E isso é algo que realmente pega para todos nós. Alguns de vocês, alguém, né? Eu vou até apostar que 99% não deva fazer isso. Mas vocês têm consciência do que falam durante o dia? Vocês conseguem pensar realmente antes de falar? Vocês pensam em qual foi a intenção que tiveram ao falar aquelas frases, aquele discurso, aquela conversa que tiveram? Já tiveram curiosidade de analisar isso no dia a dia de vocês? De pegar mesmo e falar assim, por que eu falei assim? Por que eu disse essas coisas? Qual que era a minha intenção por trás dessa forma que eu falei, dessa situação? Por que eu usei esse tipo de palavra quando eu disse isso? Acredito, né, como falei no início, que 99,9999 de nós, né, geralmente não tem consciência nenhuma, fala de forma automática, né? Fala simplesmente o que veio, a emoção que trouxe, né, naquele momento, e aí começa a falar e a dizer o que sente, o que pensa, coloca os adjetivos que deseja naquele momento para provocar alguma reação, mas tudo de forma praticamente automática, inconsciente, vamos dizer assim. E geralmente, quando a gente já começa a ter um pouquinho de mais cuidado, depois que falamos, que paramos para analisar, falar, nossa, falei besteira. Né, acho que eu preciso pedir desculpa, né, ou preciso de algum jeito de reparar isso que eu fiz. O que já é um passo imenso, né, de a gente conseguir finalmente, mesmo depois de ter falado, de ter cometido o ato, perceber que foi errado, que foi infeliz, né, na verdade, e tentar reparar aquilo. Mas nós precisamos ir além. Nós precisamos avançar sobre isso. E esse avanço vai exigir esforço, vai exigir muito trabalho de todos nós, muita disciplina. Acho que quase todos aqui devem saber da história do Chico, né, quando foi iniciar a tarefa dele com o Emmanuel, que o leva a um açude lá em Pedro Leopoldo. O Emmanuel lhe dá as 3 regras essenciais para que ele pudesse fazer o trabalho que ele tinha que fazer, que são disciplina, disciplina e disciplina. E cada dia que passa, pelo menos para mim, né, que a gente vai estudando, vai analisando tudo isso, a gente percebe que o principal na nossa encarnação agora se chama disciplina. Não adianta eu querer alçar voos de amor puro, de caridade plena, de iluminação profunda no meu ser, sem que eu aprenda a disciplina. Sem que eu me discipline todos os dias, né, freando desejos, ideias, lutando contra as questões que ainda me envolvem, que ainda me dominam, sem a disciplina de procurar todos os dias lutar contra isso, ter uma resistência para seguir um determinado caminho que eu escolhi,
eu não consigo fazer. Nós vamos ficar repetindo, repetindo e falando que é difícil, que é complicado, né, que mudar é muito complicado, vamos deixar para a próxima encarnação, vamos encarnar mais vezes para ver se a gente consegue, e vai desperdiçando o tempo precioso que tem aqui sobre a Terra. E a fala é uma das principais faculdades que nós trazemos. É uma faculdade, né, uma capacidade que nós temos para comunicar uns com os outros que influencia de forma imensa. Nós hoje temos redes sociais, né, que podemos comunicar pela internet, influenciar milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas basicamente o que estamos usando ou é a palavra falada ou a palavra escrita, mesmo através desses meios. E essa palavra falada ou escrita vai tocando e mudando corações, vai criando ideias e sentimentos, vai avalizando o que uma pessoa deseja fazer ou não. E geralmente a gente não toma consciência da importância disso. Percebe-se que, por exemplo, o cérebro que hoje cada um de nós aqui utilizamos no corpo físico, ele foi construído de tal forma que existem diversas áreas aqui funcionando para que a gente possa ser capaz de falar de forma compreensiva e escutar entendendo o que o outro está nos dizendo. Há diversas áreas especializadas para isso, que quando são lesadas, tornam a pessoa incapaz de se comunicar. Ela pode, às vezes, entender o que se fala, mas ela não consegue expressar aquilo que deseja. Ou ela consegue expressar, mas se expressa de forma totalmente ilógica, que ninguém consegue entender. Mesmo que internamente, na cabeça dela, ela esteja falando corretamente ou expressando as ideias corretas. Mas como o cérebro, essas estruturas enormes que aqui funcionam, estão danificadas, ela não consegue expressar o que realmente precisa. Sem contar que no processo evolutivo das várias espécies, nós só conseguimos dominar esse planeta e nos tornar o animal dominante por causa da comunicação, da fala, do verbo. Sem isso, nós não estaríamos aqui. Porque nós somos dos animais provavelmente o mais fraco de todos quase. Nós não temos força, não temos velocidade, não temos visão profunda, né, uma capacidade de visão imensa. A gente é bem ruim se você comparar os outros animais selvagens, mas nos foi dado um cérebro imenso com a capacidade de comunicar, pensar, guardar informações que consegue resolver qualquer outro problema. Tanto que para enxergar longe, criamos telescópios que nos permitem ver a milhões de anos-luz. E para enxergar aqueles que estão invisíveis, quase o átomo, criamos microscópios que nos permite quase que enxergar a estrutura da matéria atual. Tudo por causa da inteligência e desse cérebro físico que ainda assim é limitado, que ainda assim é pesado em relação a todas as capacidades do espírito imortal que nós somos. E nas próprias escrituras de várias e várias tradições religiosas, vamos encontrar sempre a referência do verbo. E usando aquela tradição religiosa mais próxima de nós, né, que é o cristianismo, que é baseado na Bíblia, nós vamos encontrar na Gênese que Deus criou o mundo falando. Passa-se a luz e a luz se fez. E vamos encontrar, se não me engano, no João Evangelista, dizendo que o Verbo se fez carne, referindo-se a Jesus. O Verbo se fez carne. E é através da palavra que filósofos como Sócrates transformam a filosofia ocidental para o que nós temos hoje, ampliando o pensamento humano. Mas é também com a palavra que homens e mulheres
levaram povos a guerras destruidoras que causaram dor e sofrimento. É a palavra que acaba criando uma influência, uma engrenagem tão grande e que muda destinos e ideias, criando experiências, infelizmente, na grande maioria das vezes, dolorosas para nós, porque ainda não sabemos manejar isso. E é interessante que Emmanuel coloca algo que a gente geralmente se esquece. Porque nesse mundo em que nós estamos encarnados agora, temporariamente, lembrem-se disso, todos vocês vão morrer, vão deixar os corpos que vocês usam. Esse corpo que talvez viva 80, 70, 100 anos, mas ele vai parar de funcionar. E a ciência nossa ainda está muito longe de conseguir algum meio de fazer esse corpo continuar muito e muito mais tempo adiante. Ainda vai precisar de muita pesquisa e talvez até mesmo de transformações físicas para isso acontecer. Para que a longevidade atinja patamares enormes com qualidade de vida. Porque não adianta apenas envelhecer, né? Se eu envelheço sem as capacidades de ser autônomo e independente, passa a ser um sofrimento muito grande. E diante disso, ao perceber que somos todos nós mortais, que a morte nos espera desde que nascemos, é preciso compreender um problema muito grave que nós trazemos no nosso ser aqui quando encarnados. Nós ainda preferimos viver mais para fora do que para dentro. O que eu quero dizer com isso, né? Tentando explicar algo que é um tanto quanto complexo. Nós, na evolução desse planeta como animais, nos desenvolvemos de tal forma que consigamos viver em sociedade. Porque vivendo em sociedade estamos mais protegidos, estamos mais tranquilos, conseguimos mais alimentos, evitamos predadores. Era assim no nosso início, quando estávamos nas savanas, né, onde tínhamos que caçar, colher, ainda não entendíamos como plantar, como dominar todos os recursos que a terra nos fornecia. Então precisamos da opinião do outro, precisamos de que os outros nos avalizem, que nos permitam, que nos considerem, né, para que façamos parte do grupo e consigamos ter essa proteção e essa sobrevivência aumentada. Só que isso faz alguns milênios atrás. E, no entanto, ainda carregamos essa mesma programação. Carregamos ainda esse mesmo desejo de esperar que os outros nos digam que eu estou bem, que você é bacana, que você é bonito, que você é capaz, que você é inteligente. Estamos sempre terceirizando para os outros para saber se eu realmente tenho capacidade ou não, se eu estou bem ou não. Tanto que para eu estar bem, todos ao meu redor têm que estar bem comigo, falando que está legal, né? Não tem nenhuma briga, nenhum problema. Tem que esperar que a minha esposa me trate bem, que aí eu estou, então está caminhando bem. Tem que esperar que os meus amigos estejam comigo sem nenhuma mágoa, tranquilos. Tem que esperar que no trabalho me deem reconhecimento, que no centro espírita também me reconheçam pelo que eu faço, mesmo que seja pouquinho. Que as pessoas me deem alguma importância, que me vejam, que considerem o meu espaço, né, de vida, né, que eu seja respeitado por tudo isso. Estamos sempre colocando fora, sempre esperando de fora o aval. Tanto que a epidemia das redes sociais nos fazem buscar isso. Postamos fotos, stories, de alguma forma, quase sempre inconsciente, esperando que as pessoas falem, nossa, que legal, você está bem, nossa, você está curtindo, que vida boa. Quem já postou em rede social que está chorando? Está descabelado? Que não saiu para viajar para a praia linda, maravilhosa, mas está em casa com os filhos lá, dando trabalho? Quem posta isso?
A gente não está sempre postando coisas que são bacanas, lindas, para poder de alguma forma receber, nossa, o pessoal está indo bem, ou pelo menos causar inveja nos outros, né? Falando, ah, ele está rindo, está dando certo, né? Veja como é que a gente faz isso. E Emmanuel, na mensagem, coloca algo interessante, que a minha palavra seja boa para mim, não é para os outros, não é para a sociedade lá fora, é para mim. E esse eu que ele fala, não pode ser o eu transitório, porque esse corpo vai passar. Essa persona que você está usando, ela só vai existir por um pouco de tempo. Logo você vai ter que se despir dela. Então ele não pode estar falando para mim, né, o eu, que eu estou de passagem. Ele está falando para o ser imortal que eu sou, que eu ainda estou desenvolvendo. Para o ser divino que cada um de nós somos. Está falando que tem que ser importante para esse ser. Para esse ser que vai continuar. Que vai conhecer cada vez mais os seus potenciais. E que tem exemplos desses potenciais, um Jesus, um Siddhartha Gautama, um Chico Xavier, uma Madre Teresa, que mostram essas capacidades que existem em todos nós, que está em todos nós, precisando de trabalho e de esforço. E esse trabalho e esforço é dentro. Ele não vai ter ninguém aplaudindo. Ele não vai ter ninguém te falando que está bem, que está bonito. Continue assim no caminho certo. Não vai ter, como diz, os likes falando que está beleza, os compartilhamentos. Não, isso é contigo, com o seu ser. É por isso que eu preciso tomar consciência dia a dia da palavra que eu falo, para eu saber se essa palavra realmente está fazendo bem a mim primeiro e depois aos outros. Porque aquele que fala, ele já está construindo os sentimentos, ou está falando dos sentimentos que há dentro dele. Ele está construindo toda a casa dele, onde ele vai morar, pelo que ele já está falando. Então não imagine que aquela pessoa que fala pelos cotovelos e que causa mal, que é o super sincero, que é preconceituoso e etc., falando tudo, parece que ele está bacana, que está bem, ele não está bem. Ele está construindo a dor, o sofrimento, as experiências mais difíceis dentro dele mesmo. No momento em que ele fala, ele já está construindo isso para si. E não para os outros, depois os outros. Exemplifico. Imagine o Adolf Hitler. O pivô de uma guerra tão dolorosa que nos marca a história até hoje. E que todo mundo talvez o considere como um ser terrível, né, que deve ser degradado, afastado, que vai sofrer. Sim. Mas na medida em que ele falava, que ele usava do verbo, que ele tinha uma capacidade imensa para falar em público, para trazer às pessoas as suas ideias, ele já estava causando a maior de todas as dores a ele mesmo. Ele não causou a maior de todas as dores ao povo judeu, ao povo cigano, as pessoas que tinham como orientação a homossexualidade na época e outras tantas que eles degradaram por achar que eram pessoas que não poderiam fazer parte da raça ariana. Ele já estava causando o maior mal nele mesmo. E que vai exigir experiências e lutas muito intensas para que ele se reequilibre novamente, para que ele se encontre como ser e se liberte dessa prisão que ele mesmo criou para si. Que ele mesmo desenvolveu quando ele já falou, quando ele pensou, quando ele aceitou e acolheu as ideias que ele desenvolveu e que causaram a guerra. Certamente a gente fala do Hitler como principal, mas existem muita gente envolvida e não adianta colocar apenas uma pessoa e nem um dos lados como um dos lados bons da guerra e outro não.
Todos trazem problemas e dificuldades ali que vão ter que se haver com isso nas experiências. E essas experiências não querem dizer que vão ser sempre de sofrimento, tá? A gente ainda tem a ideia da punição, né? Que para poder resolver um problema na qual ele causou dor, ele também precisa sofrer. Não. A justiça divina é amor acima de tudo. Então dá a possibilidade da gente conseguir colher aquilo que plantamos, plantando novas sementes de amor e de fraternidade e vencendo dificuldades para isso. Não necessariamente eu preciso sofrer igual um condenado. Justiça divina não é condenação, é regeneração. E por isso que nós estamos encarnados. Porque todos nós trazemos um passado difícil, um passado complicado. E felizmente não lembramos, né, devido ao nosso cérebro físico ser incapaz de conter tudo isso, né? Esse cérebro aqui tem suas limitações, mas também porque teríamos imensa dificuldade de lidar com todas as ações infelizes que já cometemos. No estágio atual de evolução em que nós estamos, a gente não seria capaz de vencer essas culpas que trazemos e caminhar de outra forma, né, trabalhando de forma regenerativa, amando, perdoando, compreendendo. Por isso a bênção do esquecimento e o trabalho que nós temos que fazer hoje com a palavra se torna importante. Se, como diz Emmanuel, nós temos cuidado com o alimento, nós temos cuidado com a água que nós tomamos, se nós asseamos a nossa casa, né, se nós trabalhamos tudo isso de forma a ficar limpo, para que a gente não adoeça, para que fiquemos saudáveis, né, para que tenhamos uma vida longa, por que esquecemos da palavra nesse sentido? O próprio Emmanuel, em outra mensagem, que eu não consigo recordar o nome dela, ele nos fala que a maioria das doenças físicas que hoje nós temos, grande maioria, num simples resfriado, da sua sinusite, ela tem origem, primeiramente, naquilo que acalentamos dentro de nós, nos nossos pensamentos, e daquilo que nós falamos, que representa o que nós pensamos, que representa o que está vivo aqui dentro do nosso ser. E isso transforma o nosso organismo físico, permitindo que doenças possam ocorrer. Lembre-se, a maioria, não quer dizer que são todas, tá? Tenhamos isso em mente. Mas a grande maioria tem a causa naquilo que carregamos dentro da nossa alma. É por isso que Jesus falava tão firmemente sobre o pecado pelo pensamento, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né, que Jesus dizia que aquele que pensou na mulher do próximo já cometeu adultério. Só de pensar. Nós ainda não temos ideia do que é o pensamento. Quando você lê André Luiz, por exemplo, você começa a ter um pedacinho da ideia do que é o pensamento e o que ele faz. Aqui nessa matéria firme que nós ainda temos, ainda tão grosseira, o pensamento puro e simples nosso não consegue transformar. Não adianta eu pegar o copo com o pensamento e transformá-lo. Assim como não adianta eu ficar 1000 vezes pensando que eu quero ter um carro novo, como alguns apregoam por aí, e o carro novo vai aparecer para mim. Não adianta eu pensar 1 milhão de vezes que quero ficar milionário, e eu não vou ficar. Não funciona o pensamento aqui nessa matéria, ele não funciona desse jeito. Mas, se eu coloco em ação, se eu ajo aqui na matéria, é possível que eu chegue a alguns resultados do que eu desejo nisso. Mas, quando saímos da matéria física mais bruta e entramos no mundo espiritual, o pensamento se torna em tudo o que nós quisermos. Constrói-se coisas simplesmente pelo pensar. André Luiz nos coloca isso na sua série, Desde o Nosso Lar,
Missionários da Luz, você vai ver muitas dessas situações em que a mente criando a realidade no plano espiritual por ser uma matéria muito mais maleável aos pensamentos. Mas, acima de tudo, o pensamento influencia a todos que estão ao nosso redor, encarnados ou desencarnados. Pode tocar a mente de cada um. E é por isso que é preciso imenso cuidado, porque todos os dias nós estamos sendo bombardeados por pensamentos. Mas os pensamentos só vão agir em nós se eu entrar em sintonia com aquele pensamento que veio até mim. Como um rádio, eu só vou sentir aquele pensamento e ele vai me fortalecer para aquilo que eu quero fazer, seja para o bem ou para o mal, se eu sintonizar com ele. E se o pensamento ainda é abstrato, a palavra já é mais direta. Quando eu falo, eu estou expressando o pensamento que eu trago em mim, que falam dos sentimentos que eu tenho. E eu acabo influenciando os outros também, que entrem, claro, aqueles que entrem em sintonia com as minhas ideias. Assim como eu entro em sintonia com aquilo que os outros me trazem, pelo que falam, pelo que pensam, pelas energias que emitem. Percebe a grandeza disso? Se nós não vigiarmos o que pensamos e não vigiarmos o que falamos, nós continuamos a criar um ciclo de problemas e dificuldades para nós mesmos todos os dias. E influenciamos os outros para que se mantenham nos mesmos ciclos de dificuldades e problemas em que vivem. E seremos, de alguma forma, responsáveis por isso. Pelos outros que ainda permanecem, porque nos ouviram, e por nós mesmos, por permanecermos na mesma situação. Precisamos começar o trabalho de higiene da nossa fala, da nossa mente. Precisamos iniciar esse trabalho. Se vocês forem à Copasa, aqui em Divinópolis, é a Copasa que cuida do saneamento básico da cidade. Em outras cidades existem outras empresas que fazem esse cuidado. Mas em qualquer uma, invariavelmente, mesmo que mude um processo ou outro, vocês verão o quanto que é difícil deixar a água captada no rio limpa e adequada para consumo. Quantos processos, quantas pessoas que precisam de diversos tipos de conhecimentos diferentes, que fazem testes, que fazem análises, para que a água possa estar potável e a gente não adoeça por causa disso. Se para a água, que é um elemento tão próximo, tão material, exige esse trabalho todo, por que às vezes achamos que conosco seria muito simples criarmos um processo de higiene da nossa fala e do nosso pensamento no dia a dia? Porque acha que vai ter um passe de mágica que transformaria as situações em que nós vivemos. Que de repente, porque eu li a mensagem de hoje, fiz uma prece muito sentida, agora eu mudei a forma que eu vou agir, a minha palavra vai ser limpa e pura. Não vai. Quantos anos que nós levamos, quando encarnamos, para conseguir falar de forma fluente? Uma criança, geralmente, começa a falar, começa a dar as suas primeiras palavras ali a partir do 6º, 7º, 8º mês, que ela começa a balbuciar alguma coisa. Com um ano e pouco vai falando algo, ainda meio desconexo, meio difícil. E geralmente só se torna bem fluente, ou razoavelmente fluente, lá com uns 2, 3 anos de idade. Imagina, são 3 anos para você conseguir finalmente dominar todas as capacidades que estão no seu cérebro, alinhá-las, organizá-las, para você conseguir se comunicar. Você acha
que de um dia para a noite vai conseguir transformar aquilo que está na sua mente, na sua forma de falar, e vai conseguir falar bem, angelicamente, espiritualmente? Basta lembrar quantas vezes Chico Xavier foi chamado a atenção por Emmanuel pela fala dele, pelo tempo que ele ficava em conversação. Existe um caso dele, eu li até, foi ontem, está no livro Lindos Casos de Chico Xavier, de Ramiro Gama, acho que é isso mesmo, em que o Chico estava na casa dele com alguns amigos e amigas lá ao redor, estavam conversando, e isso estava desde as 4, 5 horas da tarde, que eles começaram essa conversação. Emmanuel apareceu para ele 11 horas da noite. Chegou para o Chico, Chico, está na hora da gente trabalhar, né? Como é que você vai fazer? A gente não pode desperdiçar o tempo. Aí o Chico, né, com a desculpa que todos nós damos, mas eu estou com visita em casa, eu não posso deixá-los assim, né, a conversa e tal. Aí o Emmanuel, tudo bem, você despender 1, 2 horas para alguém que vem sem ter nada o que fazer, é compreensível, porque nesse tempo você ainda consegue ajudar, trazer alguma semente para essas pessoas. Mas 5, 6 horas de conversação sem nenhum propósito, não faz sentido. É com você, eu estou aqui para trabalhar, se você quiser vamos, se não, eu estou indo embora. Chico entendeu a mensagem, despediu-se do pessoal e foi para o trabalho de psicografia que ele realizava. Quantas vezes Chico não foi chamado a atenção? Nós que o consideramos tanto um grande médium, um grande ser humano, né, que é o Chico Xavier, que veio até nós aqui, que nos deu um exemplo de trabalho, de esforço, ele era várias e várias vezes chamado a atenção para o trabalho que ele tinha que fazer, para o modo que ele tinha que dizer. Nesse mesmo livro, há vários casos em que pessoas estavam de alguma forma em discussão com ele, e Chico, no momento em que ele ia dar uma resposta, via o Emmanuel e falava, cala a boca, você não tem nada a ver com isso. Silencia e exemplifica o Cristo que você abraçou. Várias e várias vezes existem casos assim, com essas situações que acontecem com ele. E nós queremos que as coisas aconteçam com um passe de mágica para nós. Nós queremos nos transformar do dia para a noite, como se fosse uma coisa muito simples. Olha, esse corpo físico classificado como Homo sapiens que nós usamos atualmente, tem pouco mais de 10 mil anos, talvez, de existência aqui. E geralmente somos nós mesmos, há 10 mil anos, encarnando e desencarnando nesses corpos. Criando hábitos e ideias, sentimentos e valores. E você acha que vai mudar isso simplesmente de um dia para o outro? Sem esforço, sem trabalho, sem disciplina? Nós precisamos começar agora. Porque se não iniciarmos esse trabalho agora, vamos desperdiçar o tempo que temos. Porque para construir um corpo desse que nós usamos, existe um trabalho imenso. Foram milênios e milênios para que se construísse uma máquina como essa que nós usamos. Foram milênios e milênios de espíritos fazendo o melhor que puderam, trabalhando esse planeta para que a gente pudesse encarnar aqui, ter as experiências para que a gente consiga se encontrar e se desenvolver. E em cada encarnação nossa, vários e vários espíritos muito elevados dão o aceite deles para que a gente pudesse recomeçar. Porque eles acreditam em nós, eles sabem que nós podemos ser melhores do que somos. Então, passemos a esquecer a ideia dos que os outros falam e pensam de nós. E comecemos a encontrar a nós mesmos hoje. A compreender o que nós sentimos, as intenções que temos.
o que realmente queremos. Paremos de ficar tão presos nas ideias de que eu preciso de um salário alto, que eu preciso de um carro bacana, que eu preciso de uma casa linda, que eu preciso casar, que eu preciso ter filhos. Lembremos de Jesus quando ele nos fala que olhai os pássaros do céu. Eles não colhem, eles não tecem, e no entanto, Deus lhes dá tudo o que precisam. Procurai primeiro o reino dos céus e todo o resto virá em seguida. Paremos de procurar as coisas materiais que nos prendem tanto. Paremos de procurar que os outros nos achem bom, bacana, bonitos. Paremos de procurar que no trabalho nos deem valor. Paremos de procurar que os outros nos digam algo. Procuremos aquilo que importa para a nossa alma imortal. E dessa forma, comecemos hoje o trabalho de cuidar daquilo que falamos. Porque às vezes, e realmente isso é sério, o pensamento ainda é difícil de ser controlado, exige muito mais esforço. Mas a palavra, aquilo que podemos dizer, é mais fácil da gente disciplinar. Podemos pensar ainda aquilo que não seja bom, mas não precisamos expressar com a nossa fala. Com ela, já começamos a transformar nossa forma de viver e o nosso próprio pensamento. Porque é tão interessante que na neurociência já se sabe que quando eu me esforço para sorrir, mesmo estando triste, eu começo a transformar meu humor. Porque no momento em que o cérebro reconhece os meus músculos de forma diferente, ele também reage diferente. Porque eu sinto primeiro no corpo. Na verdade, eu vivo a emoção primeiro no corpo para que o cérebro identifique. E dessa forma eu consigo mudá-lo. Isso tem estudos. Então, se eu hoje começo a trabalhar a minha palavra para que eu consiga dizer algo que ampare, que console, que ajude, ou mesmo que eu silencie para não machucar e não causar problemas para os outros, eu estou iniciando um processo de sentir aquilo que é bom para que eu me transforme em algo melhor. Tenhamos a disciplina de nos esforçar a isso dia a dia, porque nós vamos cair, nós ainda vamos errar, mesmo com o desejo de acertar. Já dizia Joana de Ângeles no seu livro, no livro... Como é que é o livro, Denise, o nome? Vida Plena. Que ela fala da transformação. Onde perguntam para ela, eu não consigo transformar, toda vez eu erro. Não tem problema. Erre 1000 vezes. Erre 2000 vezes. Erre 1 milhão de vezes, mas não desista de tentar. Se esforce cada dia que você vai conseguir. Assim como o violonista, o pianista erram milhares de vezes até conseguir a fluência em tocar o instrumento em que eles estão estudando, assim é para nós, que vamos ter que tentar e lutar todos os dias, nos esforçar a cada momento, para que a gente finalmente transforme os valores e os sentimentos que ainda trazemos de achar que somos extremamente importantes, que devemos ser considerados e especiais, para entender que somos irmãos de todos e que devemos mais aos outros do que os outros nos devem. E que por isso é nosso dever aprender a esquecer da persona que eu sou para servir em nome de Jesus, sendo instrumento dele onde estivermos. Que a nossa palavra a cada dia possa refletir a mensagem dele e não a nossa. Que as nossas ações a cada dia possam ser cada vez menos os nossos desejos e mais a vontade de aprender e de ajudar uns aos outros. Porque no momento em que eu me coloco a ajudar e servir, estou ajudando a mim e me servindo primeiro. Que a tua palavra seja de consolação, de amparo e de construção. A partir de agora, tenhamos esse programa conosco,
Vai ser difícil, mas é possível. Com disciplina, disciplina e disciplina a cada dia. Jesus, um dos maiores espíritos, mais elevados que nós temos, ele está conosco, nos influenciando todos os dias. Vamos sintonizar com ele. Vamos caminhar com ele. Acho que é isso. Eu passei do tempo? Não? Então, o que eu consegui captar e o máximo que eu pude fazer para ser instrumento, eu me coloco aqui. É o que eu tentei colocar aqui. Claro, críticas, sugestões são sempre bem-vindas, porque somos aprendizes e eu estou longe de ser capaz de fazer o que eu estou falando aqui. Mas estamos tentando com disciplina todos os dias. Muito obrigado pelo carinho de vocês.